Janja faz a lambança na China e o governo agora quer punir quem divulgar. A AGU dá 24 horas para Meta e TikTok removerem postagens sobre Janja. Do prazo 24 horas, aprendeu com Moraes foi. Claro que a ameaça vai só para as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Com a imprensa velha não, porque a imprensa velha é amiga. Eles não vão comprar uma briga com a Globo News, que tá sempre ajudando eles, sempre passando pano. Mas nesse vídeo você vai ver até os blogueiros da Globo News detonando Janja. Andréa Sadi, Cantanhede, Otávio Guedes e até André Trigueiro, que descobriu agora que Lula admira a ditadura e a sua forma de fazer censura. Outros jornalistas mais imparciais, como William Vaak, também comentaram os absurdos de Janja. E é isso que você vai ver agora. Seja bem-vindo ao canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Serrano. Faço muito vídeos shorts diariamente, comentando vídeos de política. Faço lives todas as terças-feiras às 7 horas da noite. Apareça lá, não deixe de participar. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, participe. Você pode ser membro do canal também e ter vantagens e privilégios. Pode conhecer o nosso e-book, onde eu vou contar tudo sobre política. E você vai entender como chegamos nessa situação em que estamos. Tem um link aqui no canal onde você pode encontrar o e-book e você vai ver que tem um preço bastante simbólico. Não deixe de conferir. Mas vamos ao que interessa. Janja estava numa reunião confidencial com Xi Jinping e só tinha Lula e mais alguns dos seus ministros. E aí Janja, que se mete em tudo, resolveu falar. Resolveu dizer que o TikTok está sendo usado no Brasil pela extrema direita para criticar o governo Lula e por isso deveria sofrer uma regulamentação. O que é que você acha disso, Xi Jinping? Vai censurar a rede social chinesa? E os presentes comentaram que Xi Jinping ficou visivelmente incomodado com a petulância de Janja. E um desses ministros vazou a notícia. E a Globo News, surpreendente, mesmo sabendo que ia prejudicar o governo Lula, resolveu publicar. Aqui uma apuração que eu fiz com o Valdo, hoje mais cedo, num dos encontros lá na China, a primeira-dama Janja participou e, segundo a nossa apuração, relatos que a gente colheu, ela criou um climão nesse encontro com o presidente chinês e a delegação brasileira, com o presidente Lula, porque ela pediu a palavra para falar dos efeitos nocivos da rede social chinesa, o TikTok. Janja, como a gente sabe, sempre faz duras críticas, cobra regulamentação aqui no Brasil, mas lá criou um climão porque estava diante da delegação chinesa, do presidente chinês. E aí, na nossa apuração, ela estava lá explicando que o algoritmo favorece a direita, a extrema-direita, preocupada com o avanço da extrema-direita, e ouviu do presidente chinês que o Brasil tem todo o direito, pode e deve regulamentar e, em último caso, até banir a plataforma. Bom, climão, constrangimento. Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas ao nosso coração valente. Como é que é? Uma salva de palmas. E foi aí que André Trigueiro descobriu que a regulamentação que tanto a esquerda fala, na verdade é censura. Para mim não faz o menor sentido trazer alguém da China para ajudar a gente a regulamentar rede social, pela razão de que a China não permite liberdade de expressão. As redes sociais da China são todas controladas. Algumas redes sociais simplesmente não podem funcionar. E qual seria o aconselhamento que um representante do governo Xi Jinping poderia nos dar nesse sentido? Se for para fazer aqui o que se faz lá, haverá, digamos, a ditadura dos conteúdos compartilhados pelas redes sociais ao gosto do governante de ocasião. Não acho que seja um bom aconselhamento. Ele tá pensando já que quando for Bolsonaro pode usar as redes sociais ao gosto dele. Bolsonaro já passou 4 anos no poder, fez alguma coisa parecida com isso, meu filho? Eliane Cantanhede, que é uma das mais lulistas da Globo News, também criticou, mas claro que foi reclamar de que isso serviria de munição para a direita. Em vez de botar panos quentes, o Lula vai dizer que pediu o envio de um especialista chinês para vir discutir regulamentação da internet no Brasil, é uma munição, é um prato feito para a oposição. E o esquerdinho do Otávio Guedes pensa igualzinho a Eliane Cantanhede. Que não faz o menor sentido e é um prato cheio para a oposição dizer o que ela sempre diz para impedir a regulamentação das redes sociais. Não, Lula não quer censura, Lula quer liberdade de expressão. O William Vaak, sim, um cara muito mais imparcial, chegou muito mais próximo da notícia verdadeira, o que acontece realmente por trás dos bastidores. Se regular rede social é censurar, melhor falar com um especialista, melhor falar com quem entende.
Foi o que Lula anunciou ter feito durante a visita dele a Pequim, terminou essa visita hoje. Num jantar com o presidente Xi Jinping, Lula pediu o envio ao Brasil de uma pessoa de confiança do presidente chinês para regular uma plataforma chinesa que opera também por aqui, é o TikTok. E segundo Janja, que governa junto de Lula, tem muita importância na atuação de grupos políticos de direita, além de ser nociva para crianças, ainda segundo a Janja. Lula disse que o presidente chinês teria concordado com o pedido dele e vai enviar um especialista chinês ao Brasil. Sim, há países democráticos que têm leis que proíbem a divulgação de determinados conteúdos em redes sociais. Mas não é o caso da China, país que vive sob o regime de partido único, no qual o controle das plataformas digitais é parte do controle sobre todas as formas de manifestação de opinião. Há uma enorme, importantíssima discussão internacional sobre como regular redes para evitar conteúdos criminosos e repulsivos e, ao mesmo tempo, garantir liberdade de expressão. Essa é a questão, No Brasil, papai. essa questão está em disputa entre o Legislativo, que ainda não conseguiu definir o assunto, e o STF, que está pronto para definir o assunto. E agora vem um chinês? Lula disse que seu pedido a Xi Jinping foi feito em conjunto com sua mulher, que, segundo o presidente, entende mais de rede digital do que ele mesmo. Pelo jeito, ambos não entendem nada. Eduardo Bolsonaro de seu exílio nos Estados Unidos, expondo os absurdos de Janja. A gente não sabe o lugar dela, fica se intrometendo em tudo quanto é canto, totalmente inconveniente, disso aí você já sabe. Mas agora ela se superou. Nessa visita do ocupante da cadeira presidencial à China, ela pediu a palavra antes de um almoço e levantou uma questão em frente ao Xi Jinping, dizendo que o TikTok no Brasil estava servindo para a extrema-direita. O Xi Jinping deu no meio dela. Falou que isso daí era problema do Brasil, o Brasil podia fazer o que bem entendesse, regulamentar, censurar, enfim. Mas que não caberia a ela levantar esse tipo de questão. Mas, pessoal, isso daí não está no âmbito da chacota. É muito sério. O Lula está falando abertamente em regulamentar a rede social. E ele não conseguiu fazer isso, regulamentar, censurar, né, legalizar a censura. E ele não conseguiu fazer isso no Congresso Nacional graças ao trabalho da oposição, a qual eu me incluo. A gente conseguiu barrar a votação do projeto 2630. Então, o que ocorrerá? Final desse mês agora, está acabando o prazo de vista do André Mendonça, que no plenário do STF pediu vista com relação à regulamentação de um dispositivo do Marco Civil da Internet. A qualquer momento, passado esse mês, o Supremo Tribunal Federal pode pautar essa matéria, e ela é super interessante. Por quê? Porque ela vai dar poderes ao judiciário brasileiro para pedir um dado de quem quer que seja às plataformas de Big Tech. Ou seja, o Instagram, o Facebook, pode se ver numa situação onde juridicamente ele deva ser forçado a dar informações, por exemplo, de um americano, de um argentino, de uma pessoa de fora do Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso vai dar uma discussão muito grande e vai dar repercussão contra o Brasil. O Brasil está se saindo uma ditadura pior do que a Venezuela nesse ponto. Lamentavelmente, o Brasil, mais uma vez, passa uma vergonha internacional, corroborando cada vez mais o seu lugar de anão diplomático. Por que uma ditadura pior do que a Venezuela? Porque o STF da Venezuela, ele é submisso, completamente submisso a Maduro, assim como foi a Chávez. Já o STF brasileiro, ele é autoritário. Ele quer mandar igual ou até mais do que Lula. Outra maravilhosa explicação do jurista André Marsiglia. O Lula faz uma pergunta para o ditador sobre banimento de uma plataforma de rede social e diz que isso é um assunto pessoal, diz que isso é um assunto confidencial que não deveria ter sido vazado. Isso é um assunto da mais alta importância. Ele deveria ter vergonha de ter feito a pergunta, porque é uma pergunta que busca censura, e ele deveria ter vergonha de, ao ter feito a pergunta, achar que isso deveria ter ficado entre quatro paredes. E pior de tudo, o Lula ainda colocou uma cereja no bolo dessa história toda ontem, sobre o que ele deveria fazer com a plataforma TikTok, que era uma preocupação porque tem sido usado pela direita. E o pior de
de tudo, o Lula teria acrescentado ou acrescentou, o vídeo mostra, é claro, o pedido que ele fez ao companheiro Xi Jinping. Então mandaria aqui para o Brasil um chinês de confiança do governo para tratar de regulação de redes. Nós vamos ter um expert chinês de confiança de um governo ditatorial, a pedido da Janja, que estava preocupada com a ascensão da direita no país, para nos ensinar como regular as redes. O que pode ser pior que isso? O que pode ser mais grave que isso? Será que é possível, depois disso, alguma pessoa ainda ter capacidade de não perceber que regulação é só um nome bonitinho, um eufemismo para censura? Você acha que o governo chinês regula alguma coisa de rede social ou censura? Se esse é o nosso modelo, o que esperar da regulação brasileira? Será que alguma pessoa ainda vai ter capacidade de acreditar que o que esse governo busca em aliança ao STF é regular alguma coisa? E qual é a maior preocupação de Lula? É saber quem vazou. Para ele, o problema é quem causou toda a confusão, dizendo que era um jantar muito confidencial. Lula adora segredo, sigilo, é igual Alexandre de Moraes, tudo que é deles coloca sigilo, ninguém pode saber de nada. Quem muito esconde, muito fez errado. Mas o que se comentou muito por aí foi que quem vazou foi Davi Alcolumbre, que estava presente na reunião. Posteriormente estão comentando mais sobre Rui Costa. Quem realmente vazou? Quem foi o informante? Mas o Bessias não quer nem saber quem vazou. Ele já tá ameaçando, que eles adoram ameaçar, as redes sociais. E foi aí que ele deu uma de Alexandre de Moraes e deu 24 horas para Facebook, Instagram, TikTok removerem postagens sobre Lula e Janja. Não pode criticar o governo não, hein, gente? Ficar caladinho aí, em silêncio. Ninguém pode falar mal de Lula e Janja. Olha o que ele diz aqui. A Advocacia Geral da União notificou nesta quarta-feira, dia 14, as empresas Meta e TikTok para que removam, no prazo de 24 horas, publicações sobre a viagem da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rússia. A Meta é dona da Facebook, Instagram e Threads e tem ameaça de responsabilização. Caso não cumpram a ordem de remoção dos conteúdos, as empresas poderão ser responsabilizadas por omissão culposa, segundo a advertência expressa do órgão. A AGU, no entanto, não informou à imprensa sobre quais publicações se consideram falsas. As redes sociais têm sido inundadas por postagens que denunciam o uso do dinheiro público nas viagens internacionais de Lula. Ô Bessias, qual é o vídeo que eu posso mostrar do governo? Coloca um vídeo aí, já que eu não posso falar mal, coloca um vídeo aí para eu falar do governo. É hora da indústria brasileira. Soberania alimentar. Viva a COP30. Ciência, tecnologia e inovação. Viva o Brasil. Desenvolvimento, emprego e renda. Viva a energia de brasileiras e brasileiros. Viva o SUS brasileiro. Viva a agropecuária brasileira. Viva o crescimento econômico e o desenvolvimento do Brasil. Integrar Brasil e China. G20 e BRICS com a China. Câmara dos Deputados presente. Senado presente. Banco dos BRICS. Governadores do Nordeste. Nordeste presente. Parlamento brasileiro pela China e pelo Brasil. Viva o Brasil, a China. Lençóis maranhenses na China. Sergipe na China. A nova plataforma do futuro, BRICS e São Paulo. O Brasil voltou. Mas para Bessias não ficar chateado, eu vou dizer que todo mundo viajou para a China com seu próprio dinheiro, os gastos eles mesmos que pagaram. Não é dinheiro público não, hein, gente? Eles todos pagaram, tá certo, gente? Vão acreditar, não vão? Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os três poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.